Nós vamos agora partir para a parametrização de faltas. A parametrização de faltas, como nós vimos lá atrás, ó, elas são parâmetros de primeiro nível, parâmetros de cálculo, que a gente já venceu, agora nós vamos para faltas, depois férias e histórico salarial, tá bem? Então, nós vamos agora parametrizar faltas. Então, na parametrização de faltas, eu informo os períodos que ocorreram faltas ao trabalho. Esses períodos que ocorreram faltas ao trabalho não são atrasos, eles não são por hora, eles são parâmetros que eu informo sobre intervalo de dias, né? Então, eu vou informar dia tal ao dia tal ocorreu uma falta justificada ou uma falta injustificada. Então, eu vou informar por dias que o empregado faltou ao trabalho. Para que serve essa informação, essa parametrização de faltas? Elas vão interferir aonde? Vai interferir no cálculo das verbas mensais. Eu tenho uma diferença de salário. Essa diferença de salário, em determinado mês, ocorreu 5 faltas. Ele vai reduzir essa diferença que ele calcular cheia, naquele período, aquele mês, em proporcional a 5 dias a redução. Ele vai, toda vez que eu fizer cálculo de verbas mensais, ele vai fazer a redução quando ocorreu faltas. A mesma redução ele pode fazer no cálculo do FGTS mensal, que eu tirei das verbas mensais, mesma coisa para as contribuições da Previdência, e poderá, se houver um número acima de 7, por exemplo, faltas injustificadas, que é aquela falta que foi descontada, né, que não teve atestado médico, ela pode ter 2 tipos de falta. Pode ter a falta justificada, que foi a que, por exemplo, apresentou atestado médico, ou teve licença maternidade, ou licença paternidade. As licenças previstas em lei são as faltas justificadas, ou atestado médico, que é o auxílio-doença. Ou pode ter a falta que não tem justificativa. Então, aí a falta que não teve justificativa, ela pode reduzir o período de férias. Então, isso ela vai fazer automático quando eu cadastrei as faltas. Claro que se eu tiver, por exemplo, mais de que 6 meses de falta em um ano, em um período de um ano, isto resulta, justificada ou injustificada, tanto faz, ela resulta na perda do direito de férias. Isso pode ocorrer também. E mais ainda, se houve a perda do direito a férias, tu tem um reinício da contagem das férias. A contagem das férias vai sempre se dar a cada ano pela data de admissão. Se houve mais de 6 meses de faltas, eu interrompo aquela contagem e passo a ter a contagem a partir daquele final do período, aquele longo período de falta. Então, eu vou informar para o sistema quando há o reinício da contagem. Porque a lei permite, mas eu vou informar para o sistema quando ocorre e quando não ocorre. Então, esses períodos de faltas vão interferir no cálculo de verbas mensais. Se eu tiver importação de valores do histórico para o Fundo de Garantia ou para o INSS, do prazo das férias e mais do que isso. Quando tu cadastra as férias, as faltas, e vai lá no ponto, vai fazer a digitação do ponto ou para uma jornada padrão que tu estipule no sistema, sempre esses períodos que está cadastrado as faltas, tanto ela ser justificada quanto injustificada, ela já vai estar com essa informação considerada lá nos pontos. Teve uma semana de falta em determinado período, quando que for no ponto, ele já vai estar aquele período lá considerado como não trabalhado. Tá? Então, o cadastro de faltas é um cadastro que acaba sendo útil e importante na confecção dos cálculos. Tá bem, pessoal? Então, vamos lá fazer o cadastro de faltas no nosso exercício aqui, para ver no nosso exercício o cadastro de faltas, se tem faltas a fazer. Deixei marcado, doutor. Então, vamos lá. Então, vamos em faltas. No nosso exercício, ocorreram faltas. Vamos ver aqui.
Não, não ocorreram faltas. Então, quando não ocorre faltas, pessoal, não tem o que fazer, deixo assim, tá? Então, deixamos assim. Aqui eu vou preencher. Como é que eu preencho? Bota a data inicial, a data final e só marco aqui, ó, quando tem justificativa. Se não tem justificativa, deixo desmarcado. E só marco aqui quando reinicia o período de férias. E vou salvando cada período. Tá? Bem simples de preencher. Ok, pessoal? Partimos agora para as férias. Nós temos um cadastro de férias abaixo de faltas. No cadastro de férias, pessoal, eu vou cadastrar aqui os períodos em que ocorreram férias integrais. As férias proporcionais, consequentemente, ele vai empurrar todo para o mês da rescisão, para o dia da rescisão. Então, eu tenho aqui 2 períodos de férias para esse empregado, 2016-17 e 2017-18. 2016-17 eu vou olhar no nosso exercício. Como é que esse empregado gozou essas férias? Ele gozou essas férias a partir de 1º de março de 16. Tá? Ele gozou antes do período, né? Então, nós vamos cadastrar aqui. Eu tenho situação, ele pode ter gozada parcialmente, indenizadas e perdidas. Ele vem todas as férias anteriores, todas como gozadas. A última, ele já empurra para a rescisão, ele classifica como, a situação dela como indenizada, tá? Nossa, então as férias 16 e 17, ela foi gozada, então agora eu vou botar o período. 1º de março de 16 até 30 de março de 16. Troquei o que ele me sugeriu ali. Então, eu olhei o que realmente aconteceu para o empregado e troquei. Agora eu vou salvar, tá? Opa. Ficou dentro do período. Aqui eu vou ter que trocar o período desse empregado. Ó, agora deu certo, tinha digitado a data errada ali. Então, 1º de março de 16 até 30 de março de 16. Ficou antes do período, fechar um ano de trabalho, não tem problema nenhum na nossa simulação. Então, aqui, pessoal, eu posso pegar esses 30 dias de férias aqui, eu posso dividir elas em 3 períodos, conforme a lei permite. Então, eu vou digitar o 1º período, o 2º período, o 3º período. No nosso caso, foi todos num período só, não tem problema nenhum. Se tiver o abono, é só marcar aqui o abono e eu posso, até 10 dias, eu posso ter esse abono de 5 ou abono de 10. Se eu botei abono de 10, eu vou ter que digitar um período de 20, consequentemente, né? Então, eu tenho que cuidar se tem ou não tem um abono. Se não tem um abono, embora tenha aqui os 10 dias, ó, não tem problema nenhum, tá 10, tá 0. Tá desmarcado aqui o abono, eu deixo, não tem problema nenhum. Do lado, eu tenho se houve dobra ou não houve dobra, tá? A dobra do abono de até 10 dias ou do período de gozo. Se tem a dobra, eu marco. Dobra é quando passou do período, eu dobro. Tá? Bom, aí eu vou para as férias seguintes, que ele classificou como indenizada, mas não foi no nosso exemplo, foi gozada. Então, vou trocar aqui para gozada e vou digitar o período de gozo, que também foi em um período só. Qual é o período? 1º de março de 18 até 30 de março de 18. Então, aí eu salvo. Tá? Ok? Se não houve nenhum problema, ele salva lá em cima. O que tem que ter cuidado aqui? Quando eu digo que é 30 dias, eu tenho que digitar os 30 dias aqui no período de gozo. Não pode ser 29, não pode ser 31, senão dá erro. Tá? E aí eu vou mudando a situação aqui, entre gozada parcialmente, indenizada ou até perdida. Isso aqui vai servir para quê? Para calcular as férias, se houve férias devidas para serem indenizadas, ou calcular reflexo de férias. Ele vai pegar e se guiar por esses períodos de gozo aqui. Tá bem? Aqui embaixo, ele pergunta o prazo das férias proporcionais. Então, diz ali, ó, se eu botar um mouse sobre aquele ponto de interrogação, ele vai me dizer uma informação. Preencha esse campo somente se desejar informar o prazo das férias proporcionais.
Se desejar utilizar o valor padrão, que depende do regime de trabalho, no nosso caso integral, e o número de faltas, aquilo que eu falei para vocês, mantenha o campo em branco. Então, se eu deixar o campo em branco, ó, que eu não vou preencher, se eu deixar o campo em branco, ele vai pegar lá, de acordo com a admissão e demissão e com as faltas cadastradas, ele vai calcular o período de férias, vai calcular as alvos das férias proporcionais. Então, se eu deixar por conta do sistema, eu quero deixar por conta do sistema é a mesma regra que ela do aviso prévio. Deixo em branco aqui e o sistema vai preencher. Agora, vamos supor que eu bote ali 4 dozeavos. Não sei quanto que dá no nosso exemplo. Vamos botar aqui de 4. Que eu bote ali 4. Ele vai seguir sempre 4. Eu vou deixar em branco. Então, ele vai seguir de acordo com a admissão e demissão daquele empregado. Ele vai calcular as férias proporcionais. Ok? Então, isso é o cadastro de férias. Vai servir para quê? Para calcular se houver, porventura, férias devidas, e vai servir para o cálculo de reflexos em férias. Além disso, se eu for utilizar o cartão de ponto, esses períodos de férias já vai ser considerado lá no cartão de ponto. Então, teve férias, não vai ter registro de ponto. O sistema já vai prever que, esse mês de março de 16, esse empregado estava em férias, então não vai ter ponto, vai estar em branco o ponto nesse período. Não corre o risco de tu fazer um bis in idem ou um cálculo que tu olha e verifica a contradição. Aqui tem cálculo de horas extras, mas ele estava de férias. No PJ Cálculo, como ele tem um ponto acoplado a ele, ele vai acabar fazendo esta interligação entre o cadastro de férias e os pontos, entre o cadastro de faltas e os pontos, e assim por diante. Isso elimina bastante o risco de se cometer erros, tá? Então, esta é a parametrização das férias. A partir das datas de admissão e demissão e dos registros de faltas não justificadas, o sistema vai montando automaticamente, inclusive com a dobra. Mas, claro, tu vai adaptando os dados ao caso prático que tu estás calculando.